dia, meu povo, vamos para mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui em Riacho de Santo Antônio, pessoal, Cariri paraibano, aqui na terra das minhas tias, da terra da minha avó e dos meus antepassados, tá certo? Pessoal, não deveria ser comum ainda, né? Pleno século XXI, mas aqui, ó, a gente ainda se depara com isso. Restos de ossadas de animais mortos, pessoal, devido à seca. Não há políticas, pessoal, públicas aqui para desenvolvimento, para a questão de uma relação realmente de convivência com o semiárido, com a seca. Há políticas de combate à seca, tá certo? E isso não existe aqui no sertão. Isso aqui é corriqueiro, pessoal. Isso aqui a gente vai ter, enquanto tiver vida, a gente vai ter períodos de seca aqui, uns maiores, outros menores, tá certo? Que é o caso das grandes secas aqui no Nordeste, que é um período de anos consecutivos que realmente a chuva é pouca, muito pouca mesmo. Então a gente está aqui dentro do bioma de Caatinga, bioma 100% brasileiro, bioma que pertence aqui, pessoal, tem sua área 10% do território brasileiro, mais ou menos 27 milhões de pessoas convivendo nesse bioma, tá certo? Diversidade, tanto de fauna como de flora, enorme, tá certo? Muito grande mesmo. E a gente observa que mesmo tendo caído alguns milímetros de chuva, a vegetação começa a se recuperar, começa a brotar, tá certo? De forma muito rápida, esverdeando aqui a paisagem, tá certo? Porém, a gente também observa, pessoal, vegetações que não suportaram a seca, vegetações como jurema, catingueira, não estão suportando os grandes períodos de estiagem, tá certo? E dentro desse bioma aqui, a gente já encontra 50% da vegetação desmatada, tá certo? Então, é um processo aqui de devastação ambiental muito pesado. Observem aqui esse solo, pessoal. No meu canal tem alguns vídeos falando sobre lixiviação, que é o caso da lavagem do solo, dos nutrientes, onde a chuva, devido a não ter uma cobertura de solo, ela começa a lavar esse solo e carregar, tá certo, os nutrientes com ela. E isso aqui, ó, vai ficando cada vez mais compactado, tá certo? Ó, vai ficando cada vez mais compactado, não tem infiltração nesse solo. A vegetação não consegue mais nascer aqui, por mais que tente, que seja resistente, essa vegetação não consegue mais nascer nessas áreas, porque não há camada fértil em cima desse solo, beleza? Então, através disso aqui, pessoal, começam os processos erosivos, que eu vou mostrar ali a vocês, algumas vossorocas já, devido justamente à falta de vegetação, tá certo? Para que haja uma sustentação desse solo, tanto a vegetação rasteira, como a vegetação arbustiva e também arbórea. Então, foi desmatado, foi tirada essa vegetação, não tem uma sustentação de enraizamento para fixação do solo e começa esses processos erosivos, tá certo? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês algumas outras imagens. Ó, pessoal, aqui a gente, ó, identificando a vegetação que está seca, que não resistiu. Aqui meu primo tá falando, ó, o marmeleiro ali, tá mostrando esse outro ali, catingueira. Mostra a planta. Essa aqui, catingueira, tá morta. Essa aqui morreu, mas tá renascendo das cinzas, ó. Tá vendo que ela... Verdade, ela tá tentando sobreviver. A gente tá falando aqui, pessoal, de vegetação que é adaptada à caatinga, tá certo? E mesmo assim não tá aguentando, não tá suportando esses períodos de estiagens mais longos, tá certo? Essa tá resistindo ainda. Essa morreu uma parte dela, porém ela ainda quer resistir, tá tentando resistir, tá certo? Mas a gente vê muita dificuldade. A gente observa, pessoal, que ainda quem resiste bem aqui, essa parte de seca mesmo, quem está conseguindo resistir ainda são as cactáceas, tá certo? Que é o caso do facheiro, o caso do mandacaru, da coroa de frade. Então a gente observa que eles ainda estão tentando resistir à seca, porém está ficando cada vez mais difícil, tá certo? Justamente por esse processo de devastação ambiental que infelizmente acontece de forma consciente ou de forma inconsciente. Ó, pessoal, o que acontece aqui na Caatinga, tá certo? Mesmo ela sendo devastada para a formação de pastos, em vários casos, né, para ruminantes, acontece que esses mesmos ruminantes que pastam aqui na área de Caatinga, eles fazem um processo de disseminação de sementes, tá certo? Aqui na minha mão, ó, aqui saiu nas fezes do gado caroços de um buzeiro, tá certo? Que estava aqui no solo. Então, se for, pessoal,
utilizado de forma consciente, de forma racional, tá certo? De forma pensada, conseguir produzir no processo de lavoura, pecuária e floresta, tá certo? A gente consegue, pessoal, unir esses três e produzir de forma consciente, produtiva e que uma relação positiva com esse meio ambiente, tá certo? Então aqui, ó, sementes de umbuzeiro que o gado se alimentou, então saíram nas fezes e, consequentemente, ele sai disseminando essas sementes pelo pasto, beleza? Ó, pessoal, aqui, ó, tecnologias, né? Então, antigas que devem ser feitas aqui, ó, açude, barreiro para represar essa água aqui, tá certo? Que vem dessa serra aqui nas chuvas. E é importante para o gado beber, tá certo? Para a conservação dos animais silvestres aqui também da área, onde eles conseguem ter uma fonte de água para estar saciando sede. Vejam lá, pessoal, onde tem umidade, olha o milho lá que foi plantado, olha o tamanho que está o milho lá. Então a gente tem que investir também, pessoal, um pouquinho nas nossas áreas, tá certo? E aqui a gente tem que procurar trabalhar em comum com o meio ambiente, tá bom? A gente tem que reflorestar essa parte aqui, a gente observa naquela parte ali, ó, que as roças estão muito, pessoal, afloradas, estão muito sobre o solo. É justamente por falta de vegetação para sustentar aquele solo ali. Então começa o processo de lixiviação, o processo de lavagem do solo. E essas rochas vão ficando mais amostras, tá certo? E esse solo vai sendo carreado, beleza? Ó, pessoal, aqui por trás desse açude aqui a gente encontrou maniçoba. Aqui atrás desse açude aqui. Então, eu tava dizendo aqui a meu primo que isso aqui é uma excelente forrageira, tá certo? Então tira, deixa um certo tempo de descanso para o ácido cianídrico evaporar, sair, depois pode passar na forrageira e oferecer pro gado, tá certo? Meu amigo Dr. Fernando, lá no Salvador, ele tem uma plantação, um bocado dessa aqui, muito grande, e ele oferece pro gado, para as cabras, tá certo? Então isso aqui é uma fonte, pessoal, de proteína elevada, tá certo? Essa parte superior, as ramas aqui, a folha, o caule, é uma parte que contém muita proteína mesmo. Tira, deixa um período de descanso para esse ácido cianídrico sair e depois passa na forrageira e fornece para os animais, tá certo?